dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é a Paty, sou editora-chefe do Blime, site que fala tudo sobre o mundo do boys love e do yaoi. E estou aqui com a Yane, nossa redatora, para fazer mais uma edição do Fujoshiai. Yay! E pra quem não conhece, o Fujoshiai é uma coluna do Blime, a gente pega uma obra, um jogo, um mangá, qualquer coisa que não é BL, só é gay nos nossos corações, e a gente explica exatamente do porquê essa obra apela tanto pro público fã de BL, e principalmente quais são os casais mais icônicos dessa obra, dessa franquia, que a gente fica louco em cima. O alvo da vez vai ser Genshin Impact, que é um jogo extremamente popular. Eu acho que se você chegou até aqui e tá ouvindo, você já conhece Genshin, ou você pelo menos já ouviu de nome, já viu cosplay, já viu alguma coisa, porque só se você não estiver morando embaixo de uma pedra pelos últimos 5 anos, você não saberia o que é Genshin Impact. Bem, pra explicar, mas vamos ter uma introdução básica de qualquer forma, Genshin Impact é um jogo RPG de mundo aberto, feito pela Royoverse, que é uma empresa chinesa. Ele saiu, acho que mais ou menos pro público em outubro de novembro de 2020, se não me engano. Foi setembro, outubro. É um jogo gratuito, é um gacha game, ou seja, você joga de graça pra jogar, você pode explorar o mundo, fazer tudo do jogo, porém os personagens do jogo, tirando os personagens iniciais, você tira através do sistema de gacha, quando você roda no banner, e como a gente gosta de chamar, é o cassino de personagem bonito, que é como a gente vai parar nesse buraco. Antes de falar de um pouco mais de Genshin, Yane, como é que você começou a jogar Genshin Impact? Eu lembro que eu comecei a jogar Genshin logo quando saiu. Uma amiga minha no Twitter tava comentando, tava baixando e tal. Eu fiquei, que isso e tal? Eu não acompanhei nenhum hype de lançamento. Eu só vi de longe quando já tava pra lançar, mas eu fiquei, que isso? E aí eu baixei pra ver o que era. Foi isso, foi bem na época quando tava terminando o ano lá da pandemia. E vou dar uma olhada, ver o que tá acontecendo nesse jogo. E eu achei legalzinho, mas assim, o começo de Genshin Impact é muito paradinho, sabe? E ao mesmo tempo é meio assustador de jogar, porque é um jogo de mundo aberto. Aí é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E eu acho que na época eu não jogava nenhum gacha praticamente. Então, obviamente eu conhecia o que era gacha, mas eu só jogava e ficava tipo, tá, então eu tenho que apertar aqui pra puxar o boneco de tal banner e tal, beleza. E aí foi isso. Comecei a jogar muito casualmente, eu ainda jogo muito casualmente hoje em dia, mas é isso. Estou jogando Genshin hoje. Eu também tô no mesmo bonde. Eu já jogava gacha na época que Genshin saiu, mas gacha, eu acho que antes de Genshin já tinha muitos gachas populares no mercado. Eu acho que Genshin explodiu gacha num nível que a gente não tinha visto antes, por exemplo, o jogo gacha. Sim. Mas é porque muito gacha, a maioria era pra celular. Aliás, uma das inovações de Genshin Impact é que ele, apesar de ser um jogo muito bonito, com várias coisas, jogo de mundo aberto, mas não rodava não só em console, como também em celular e computador. Eu acho que também a inovação maior por aqui é o fato que saiu todo legendado em português também, né? Então, tornou um negócio muito acessível pro pessoal daqui. Sim, ele não só em português, mas em vários idiomas. Acho que o fato de Genshin estar tão acessível para tantas pessoas permitiu a popularidade dele em tão pouco tempo. Mas comigo foi um pouco engraçado, porque quando o Genshin saiu, eu comecei a jogar, se não me engano, por volta de outubro, novembro, um pouco depois dele ter saído, de ter saído a primeira versão, porque eu tava paralelamente acompanhando, comentando, fazendo fanart, mas eu não tava assim pensando em jogar, justamente porque eu tava jogando outras coisas na época. Só que eu conhecia um streamer chamado Gamer de Esquerda, eu ainda não sei se ele usa esse nome, mas tipo, eu não interajo mais com ele. Ele queria fazer um streaming pra ficar debatendo sobre sexualização de personagens femininas em jogos. E ele me chamou, porque a gente conversava. Eu virei, vou usar Genshin de exemplo, porque é o jogo do momento, vou usar de exemplo. Aí eu baixei pra jogar. E eu joguei eu botei pra jogar com a Lumine, que era a personagem feminina, que eu queria ver como é que ela era retratada no jogo, além das outros personagens. E é por isso que eu tô presa com a Lumine até hoje. É assim que você está com a Lumina até hoje. Eu estou com a Lumine até hoje. Joguei só pra poder analisar pro stream e tô até aqui. Em 2026 ainda estou jogando esse jogo. Eu diria que eu tô no modo mais casual também. Genshin é um jogo que eu jogo muito pra relaxar, quando eu quero, tipo, meio que esvaziar a cabeça. Sim. Eu sei que muita gente não gosta do aspecto de farmar em Genshin, mas pra mim é um negócio muito relaxante, porque às vezes eu abro o Genshin, deixo um podcast tocando no fundo e vou jogando, sabe? Meio que esvazia a cabeça. Aí eu gosto muito por isso. Eu também gosto de fazer isso. Quando eu não quero jogar pra jogar história, tipo, agora eu tô atrasada 1 ou 2 patches na história, porque a vida, né, atropelou e eu não gosto de ficar jogando apressada, exceto quando eu tenho momentos que eu tô muito hype de Genshin ou de outros gatos e tal, aí eu fico, não, quero ler tudo que tem disponível agora
Mas aí, na maioria das vezes, tipo, aí quando eu tô com vontade de fazer história, eu boto um podcast, eu escuto uma música enquanto tô jogando e tô querendo só bater em coisas, sabe? Aí eu vou jogando Genshin mesmo, eu acho bem legal. Sim, eu inclusive gosto do aspecto de Genshin, que ele é bem hack and slash, sabe? Se você só cai na porrada com todo mundo e você vai batendo até matar os bichos. E eu acho isso bem relaxante. Mas eu acho que o que eu quero, voltando pro assunto do Blimecast, falando, acho que eu quero explicar, eu acho que é interessante conversar do porquê jogo tipo Genshin e outros gatos apela tanto pra Fujoshi. Eu acho que o aspecto pra Fujoshi, ele é uma extensão do que vale pra todo fã de mídia desse tipo. Que é o cast personagens bonitos, uma história que prende você, ou que é minimamente interessante, que faz você se apegar aos personagens e você quer conhecer mais sobre eles. Mas o gacha, sendo um bom gacha, nunca vai te dar tudo. Sempre vai ter mais, sempre vai ter algo saindo, sempre vai ter conteúdo sendo feito. E pra shipper que gosta de ter conteúdo de personagem pra shippar, mas o jogo nunca vai concluir isso porque nenhum gacha vai ser totalmente, não vai ter rota de romance, não é o objetivo deles, mas vai ficar alimentando esse desejo. Eu falo, erva de gato pra Fujoshi, você fica louco em cima, e você começa a entrar nesse buraco e começa a shippar os personagens, e é meio que um buraco sem saída. Eu acho que é meio que esse é o apelo que acaba funciona pra nerds em geral, mas pra Fujoshi ainda pior. Porque o gacha não é só pra um personagem, você quer rodar dois, porque você quer formar um casalzinho. Aí, tipo, é como você disse, o negócio nunca tem fim, sempre tá saindo conteúdo, tem uma porrada de personagem pra você gostar, na maioria das vezes. E aí vira meio que tipo, sempre tem um personagem novo que eu posso conhecer, sempre tem um casal novo que a história vai enfiar, casal no sentido de chip mesmo. E aí, obviamente, isso é feito pra te pegar mesmo, essas coisas de live service é feito pra te pegar mesmo, porque gacha, mesmo que você não esteja pagando, sei lá, pra apostar no banner, pra pegar o banner, você tá dando seu tempo lá. Então, quanto mais tempo você tá lá jogando, melhor pra empresa que tem lá jogador, que tem uma player base, nem que seja vamos dizer, que tá jogando de graça. Então, eles vão criando coisas mais interessantes para poder pegar a atenção desse público específico. E aí são nas coisas pequenas, naqueles personagens que são besties e tal, que tem uma inimizade, ou que tem uma rivalidade, ou que se odeiam e tal, essas coisas que Fujoshi gosta, sabe? E aí aconteceu que em Steam, além de estar muito facilmente acessível por essa questão da disponibilidade, tanto em celular e ser um jogo bonito, e tá em português, tinha isso da uma grande variedade de interação dos personagens, sabe? E aí explodiu, ao meu ver, e tá aí até hoje. Sim, eu acho que Genshin continua sendo muito forte. A Royalverse conseguiu ter outros jogos também de grande força. Eu acho que o Honkai Impact também é um dos mais populares atualmente. Mas ele vai focar só em Genshin. Sim. Porque o objetivo dele, eu também não jogo Honkai, então não posso nem comentar nada de Honkai, eu só jogo Genshin. Sim, sim. Onde partir mais pra parte Fujoshi, alguns disclaimers se você tá chegando agora e você não conhece o Blime ou o Blimecast. A gente vai falar só dos chips de homens de Genshin. Eles não vão falar dos chips héteros e dos chips lésbicos. A gente adora os chips, todos os chips de Genshin são válidos. Eu shippo a Beidou e Ninguém pra caralho. Eu shippo a Alumine com Child. Tem vários chips desse nível, mas a gente vai focar só nos chips de homem com homem Genshin. Não é nada com os outros chips. É só porque é o foco do Blimecast. Então não venham matar a gente, porque eu vou bloquear todo mundo. E bem, o esquema que a gente quer fazer, geralmente no Fujoshi, a gente gosta de pegar, tipo, site de fanfic, tipo Arquivo For On, e fazer top 10 de popularidade, e ir assim. A gente tem muito chip, tem muita variação. A gente não vai conseguir abordar todos, mas o método que eu e ele conversamos é ir por nações. Sim. Porque Genshin Impact tem as várias nações que você vai conhecendo usando viajante, e aí você vai conhecendo os personagens ao longo dessas nações, e claramente cada nação, vamos dizer, tem os seus chips favoritos e populares, porque são naquela história daquela região. Eu falo que Genshin ainda ajudou muito com questão de Fujoshi, principalmente nas primeiras nações. Acho que até Sumeru foi meio assim, que lançava personagem masculino, mas eles lançavam meio que em pares. Ou tinha uma história em par com outro personagem masculino. Então era muito fácil. Você shippava, você entrava no mundo assim muito rápido. Ou às vezes, se não era tipo de banner, tinha um evento que era focado em dois, e você ficava, meu Deus, esse evento é perfeito pra chipar eles. Sim. Ou acontece alguma coisa que explode o seu cérebro e vira assim, esse chip faz sentido, eu vou chipar ele a partir de agora. Então, começando, a gente vai pela... Mas eu também vou falar o top 10, porque eu também acho divertido falar o top 10, eu tenho as informações aqui. Quando eles aparecerem, eu vou falar quando eles estão no top 10. No final, a gente recapitula tudo pra vocês poderem brigar nos comentários sobre qual chip é mais popular. E disclaimer, como eu tô usando os dados do Arquivo For On, e também tô falando em formas gerais, eu não tô separando por semi e U, que não tô separando por ativo e passivo dos chips. A gente tem nossas preferências, vamos comentar disso ao longo do Blimecast, mas, tipo, não tá separado de qual chip é mais popular e qual ordem. É o chip em geral. Então, é isso. Bem,
A gente vai pra primeira nação do jogo, que é Mondstadt, que é a nação da liberdade. E eu diria que ele já começou com o fato de que o viajante, se você jogar como menino, que é o Aeder, ele é extremamente chipável com todo mundo. Isso vale tanto os personagens femininos quanto masculinos. Sim. Eu até acho meio engraçado porque tem também os eventos de personagens, que é a missão de foco de personagens que não são dos principais, que são muito encontros, cara. Eu me divirto muito. Sim, depois de um tempo vira muito esquema de dating, sim, tipo de joguinho de... Não gosto de ver visual novel porque são esquemas diferentes, mas tipo, às vezes eu me sinto enfiado num jogo de encontro com um personagem, eu fico, gente, o que eu tô fazendo aqui? Sim, eu vim aqui pra dar uma volta e de repente tô no encontro e ela tá me dando uma rosa, o que tá acontecendo? Pois é. Mas começando com Mondstadt, eu acho que o primeiro grande chip de Genshin, e foi uma coisa meio que Genshin começou meio que nessa polêmica, que acho que o primeiro grande chip do fandom de Genshin de Mondstadt foi o Kaeya e o Diluc, que inclusive ele ainda, segundo arquivos do ARON, ele é o terceiro chip mais popular em número de fix. Tem mais de 8 mil fix, é bastante coisa. Os polêmicos. Chip polêmico. Os chineses polêmicos. Os chineses polêmicos. É meu chip favorito até agora de Genshin. Tem vários chips que eu gosto, mas Kailuk é dono do meu coração. Principalmente porque eu amo o Kai. O Kai é meu personagem favorito. Foda-se que ele é 4 estrelas, eu amo ele. Ele é o meu bebê. Eu shippo muito ele com o Diluc, porque é uma história maravilhosa dos dois. Apesar do fandom ocidental ter surtado em cima. Cara, foi muito tempestade de copo d'água o drama com esse chip, pelo amor de Deus. Explica aí o drama. Sim, o drama é que basicamente o Kai e o Diluc, eles são personagens. O Kai, ele não é de Mondstadt, ele é de uma nação chamada Caerinha. Eu vou falar o nome tudo errado, porque é a primeira vez que eu tô falando o nome dessas coisas em voz alta, o que eu não penso como é a pronúncia deles. Que é uma nação do mundo de Genshin, que há 500 anos a nação entrou em decadência, teve um monte de coisa, e muitas pessoas dessa nação fugiram. O Kai é dessa nação, que não existe mais, e ele foi meio que, entre aspas, abandonado na casa do Diluc, que é o dono de um vinhedo, porque a exportação principal de Mondstadt é o vinho, então ele é uma família rica. Aí o Kai é meio que deixado nesse lugar, porque o pai dele fala que ele tem uma missão importante em Mondstadt, que você não sabe exatamente qual é essa missão, mas ele tem que viver, entre aspas, escondido. E ele é criado junto com o Diluc, são criados meio que como irmãos de criação. E o pai de criação do Kai, o pai de Luke, acaba falecendo por vários motivos. E durante o falecimento, o Kai acaba revelando pro Diluc que ele, tipo, tava com essa missão secreta, que ele era, entre aspas, um espião de Mondstadt. A relação deles meio que se afasta. Eles brigam, desde a relação deles nunca mais foi a mesma. Eles não se consideram mais irmãos, mas claramente eles ainda têm que se relacionar no sentido de que o Kaeya faz parte dos Cavaleiros de Favonius, que é tipo meio que a polícia de Mondstadt, e o Diluc, ele protege Mondstadt como o Cavaleiro das Trevas, eu não lembro mais como é a tradução. Cavaleiro das Sombras ou coisa assim. É muito engraçado, ele todo sério. Ele todo sério, eles meio que protegem a cidade, cada um à sua maneira, então eles ainda têm que, tipo, entre aspas, se relacionar, porque, né, eles têm um objetivo em comum, apesar do relacionamento deles não ser mais a mesma coisa, mas o jogo, como todo bom gacha, vai dando pilhas e pistas de que, tipo, não, eles podem reatar, estão reatando aos pouquinhos, eles ainda convivem entre si. Eles não se odeiam mais tanto, em parte por causa de você, o viajante, interagindo na história e resolvendo coisas. E é um chip muito bom. Eu me divirto muito. Porque a dinâmica dos dois é muito... O Kai, que é todo sedutor e simpático, extrovertido, e o Diluc, que é na dele, quieto e que odeia todo mundo. Sendo que no passado era meio que o contrário, então eles meio que trocaram de posição. E é um chip muito bom, cara. A tensão dos dois, tipo assim, de problemas não resolvidos é muito bom. É um chip muito bom. Eu gosto muito. Mas eu acho que o que pegou no fandom ocidental é porque na tradução do chinês, no chinês eles são chamados de Swan Brothers, que é um termo muito usado em mídias chinesas, que é uma coisa entre irmão de criação e irmão de... Não sei ser irmão, tipo, ele é meu parente, mas tipo, alguém muito importante que é meu parceiro na vida. Mas não necessariamente significa irmão, tipo, de criação, irmão de família. Só que isso é uma coisa que é muito difícil de entrar na cabeça do ocidental, porque é uma coisa meio ambígua, sabe? Então, muita gente lê o chip como incesto, tipo, não gosta de incesto, então não vê eles como um chip, fica ofendido com quem chipa. Beleza, se você não gosta, você faz o quê? Mas tinha muito escândalo de, não, você não pode chipar tal coisa, porque eles são irmãos, sei o que, sei o que lá. E tinha gente que chipava, mas não via eles como irmãos, então, tipo, tinha várias questões de diferenças de interpretação sobre os personagens, e a tradução ocidental botava eles como meio, entre aspas, irmãos adotivos, Sim. então, tipo, era um caos. Eu acho, assim, para algumas pessoas isso vai dar um molho a mais pro chip, mas no nível de, coisa... Eu esqueci que drama acontece.
que é uma coisa tão. Ai, nossa, eles foram criados juntos. Eles, como eu disse, eu não sou a maior fã do chip, mas eu consigo ver o charme. E, tipo, quem chipa não vai parar de chipar. Sim, tem gente que chip não vê como irmão. Tem gente que vê e tal, que acrescenta uma ideia a mais, tipo, fica mais legal e tal. E, tipo, não tem problema, ninguém tá cometendo crime nenhum, sabe? Eu sou do bonde que não vê eles como irmão, sabe? Eu não interpreto eles como irmão, porque eles mesmos falam que eles não vão ter mais da relação que eles tiveram um dia. Então, meio que, tipo assim, tipo, mais na questão de relação, que foi uma coisa e nunca mais vai ser igual, eles têm que reatar os dramas do passado. Essa, pra mim, é a graça do casal. E porque eu gosto muito do Kaia. Mas, tanto que ele não é o único que tem... Ele também tem outros tipos populares em Mondstadt. Passando pro próximo, o Kailuk acaba sendo mais popular, mas outros tipos também populares em Mondstadt é basicamente o Albedo e o Kaia. O Albedo ele não foi lançado no início, ele saiu um pouco depois em Genshin e saiu em outras versões, quando já tinha explorado outras nações, mas é muito comum Genshin lançar personagens de outras nações, apesar da história tipo, tá lá na frente, porque é sempre bom, né, relembrar que eles têm outras nações. Aí tem o Albedo e o Kaia, que é um chip que eu gosto desse chip. A graça muito de Albedo e Kai é muito o fato de ambos serem relacionados a Karenia, a nação de 500 anos atrás. E eles, tipo, ambos escondem segredos com relação ao que eles são para poder viver em Mondstadt. Então eles são muito em relação de, nós dois temos um segredo, a gente compartilha esse segredo junto porque, entre aspas, viemos do mesmo lugar. Então é um chip legal. Eu gosto do possível drama desse chip. Sim. Então eu aprecio. Eu gosto de Albedo Kaia. Eu só fico incomodada que muita gente que chipa Albedo Kaia chipa porque fala que odeia Kailuk. Eu sou meio fã dos tipos dois, mas não me afeta. Tem sempre essa galera que acho que tem que escolher, né? Em um estádio, tipo, eu acho que com o Albedo eu chipo com viajante mesmo. Tipo, o Albedo, eu comecei meio foda-se pra ele, pro personagem, e agora eu gosto muito dele, especialmente lá depois do evento que teve, da missão dele, que ele saiu lá e tal, que tipo, revelou mais do passado dele, e eu fiquei, nossa, tem muita coisa aí pra ele com viajante e tal, tem muito material, e aí eu fiquei, bem legal esse lance deles, mas aí tem outro chip que eu acho interessante com o Albedo que eu vou falar mais pra frente. Sim, então, o Ted vai falar mais pra frente, porque ele vai passando por nação. O Albedo também foi um caso, foi depois desse evento que falou mais dele que eu passei a me interessar mais nele como personagem. E aí, chipar ele com o Kaia passou a ser mais interessante. Porque antes o negócio de Karen era muito tipo, era só uma nota de rodapé na história dele. Mas aí começou a pesar mais, então aí começou a fazer sentido pra mim relacionar com o Kaia. Mas também ele tem um chip muito forte com o Viajante. Eu acho que o Viajante pode ser chipado com todo mundo, mas claramente tem alguns casais que são mais fortes do que outros, que a gente vai comentar mais pra frente. E outro chip de Mondstadt também. Esse eu responsabilizo por um evento que teve, que a galera meio que acordou pra esse chip, que é o Razor e o Bennett. Eu acho o chip muito bonitinho. Eu acho muito fofo os dois. Eu acho muito fofo. É muito fofo, sim. É muito aquele chip de escolinha, sabe? Dos dois. Eu gosto dele, mas eles dois não sabem se comunicar bem, os dois são meio inocentes. É muito bonitinho. Sim, tem todo aquele negócio do Razor, ele não conseguir ele falar de um jeito meio truncado e tal, de ser super paciente com ele e tal, serem super amiguinhos, é muito fofo. Sim, e também tem o fato do Bennett, por ele ser azarado, ele, tipo, não ter muitos amigos, o pessoal gosta do Bennett, mas ele não tem muitos amigos próximos, e o Razor meio que se esforça por ele, e o Bennett se esforça pelo Razor, então é muito bonitinho os dois, sabe? Você vê que eles criam uma amizade muito fofa. Então é um chip muito bonitinho, que eu gosto bastante. Sim, é muito fofinho. Aí, por último, porque tem vários outros casais, mas pra terminar em Mondstadt, tem o Venti. O caso do Venti é um caso curioso, porque muita gente, tipo, vende com várias pessoas. Ele tem uns chips mais fortes, quando a gente chegar em Liyue, a gente vai falar disso. Mas o Venti é chipado com muita gente. Ele roda muito fandom. Então, tipo, eu já vi gente chipando ele com o Deluxe, chipando gente ele com o Kai. Tem gente que chipa muito ele com o Viajante também. Tem gente que chipa ele com outros Arcontes, porque o Venti é o Arconte de Mondstadt. Tipo, ele é chipado com um monte de gente. Bacana dele com o Diluc, que eu até gosto, porque é aquela coisa, o Diluc todo serião e, tipo, Venti todo o bêbado lá, que na verdade é o deus da nação, sabe? Então é muito bom. Sim. Mas assim, eu nunca fui atrás de mais coisa, que eu só vendo isso aí, é muito legal. Sim, e tal, mas eu entendo o apelo, sim. Eu não entendo. O Venti é um personagem muito simpático. Você quer meio que ver ele em várias coisas. Apesar de eu não ler muita coisa com o Venti, mas os fanarts são lindos. E também deve ter, eu acho que é um tipo mais recente, mas eu não achei muita coisa, não sei se esse tipo é forte, porque é um personagem recente de Mondstadt é o Dahlia, que é meio que, entre aspas, muito atrás do papa da igreja lá de Mondstadt, e ele claramente conhece o Venti, os dois são farinha do mesmo saco, que são dois safados, que gostam de ficar enchendo as caras. Eu não sei se o chip existe dos dois, mas é outro que deve aparecer mais no futuro. Sim. Eu acho que Mondstadt, o Genshin começou tímido em Mondstadt. Tipo, teve o Diluc e o Kaia.
Albedo e Kairi e Bennett foram mais pra frente, quando já tinha os chips mais fortes. Então, eu acho que Genshin começou a cair no gosto do povo em Liyue. No gosto do povo Fujou, especificamente Liyue, que é a segunda nação. Sim, quando eu comecei a ver, já tava. Eu não lembro quanto foi que Liu entrou, quanto tempo foi depois, pra você ter ideia de quanto eu lembro disso. Eu acho que foi, tipo, se o jogo saiu em setembro, outubro, o Liyue foi, tipo, final do ano, início do ano seguinte, sabe? Não foi pouco tempo de intervalo. Então, porque eu vi eles começando a promover Liyue, promover os personagens de Liyue. E Liyue, o que pegou o Feno Fujoshi pela garganta e não largou nunca mais foi basicamente o Child e o Zhongli, que eu acho que foi o primeiro grande chip de Genshin. Sim. E, inclusive, ele até hoje é o segundo mais popular, só perdeu o trono para outro que veio depois, que a gente vai comentar, que é um favorito nosso. E Child Zhongli foi tipo assim, eu fiquei muito do bonde de Child Zhongli por um bom tempo, porque a grade é basicamente tem o do Child, que ele é um membro do Fatui, que Fatui é uma organização de Sinai, que é uma nação que ainda vai aparecer no jogo, mas o Fatui tem todas as regiões, é basicamente um serviço secreto dessa nação que tá ameaçando todo mundo, e todo mundo do Fatui, geralmente quando ele tá em algum lugar, e coisa boa ele não tá planejando. Sim. E o Child vai pra Liyue pra, tipo, explorar, e também tá de espionagem, e ele acaba se relacionando, acaba fazendo muito contato com o Zhongli, que é inicialmente um agente funerário que sabe muito sobre tudo, e ele acaba meio que sendo introduzindo o Child da Liyue pra conhecer as relações, pra investigar o Zhongli também. E o primeiro teaser dos dois foi tipo assim, era o Child tentando comer com o Hashi e o Zhongli ensinando ele a comer de hashi, tipo uma coisa assim, muito encontro de jantar, sabe? Eu acho que é o maior chip vindo de Liyue, né? É o maior chip, de longe é o maior chip vindo de Liyue. Acho que, tipo assim, tem muitos chips fortes de Liyue, mas o mais longe é eles. Sim. Esse chip, ele é desenvolvido na main story do jogo, ele não é focado só em quest de secundária, ele é na main story, porque o Child Zhongli, meio que no final da main quest de Liyue, ainda tem a relação dos dois, ainda o Zhongli engana o Child com várias coisas, que é super engraçado, porque o Child é um personagem simpático, ele é muito carismático, é difícil você não gostar dele. O dublador japonês dele é quem mesmo? Meu Deus, é o Kimura Ryohei, Kimura Ryohei, isso. Que é impossível não amar esse homem, eu adoro ele dublando gente. E o dublador Zhongli é o Ken Shiono, que também é outro grande dublador. Não. É o cara que faz o Areste do CKBL, Paty. Do CKBL, exatamente. É a voz perfeita. Eu acho engraçado porque isso é um comentário muito aleatório desse tipo. Porque quando eu comecei a shippar Zhongli e Child, que eu entrei no bonde junto com todo mundo, a ordem popular era o Child Semi e o Zhongli Yuki. Ok, beleza, era popular ali, um monte de fic desse tipo. Mas o tempo foi passando, muito por causa de acontecimentos que teve na história de Genshin, o Child como Uki começou a crescer. E atualmente eu sou do povo que só lê o Child como Uki. Eu troquei totalmente, eu inverti totalmente a ordem. Apareci muitas fics que eu li, mas Child é o Uki no meu coração agora. Eu me divirto muito mais lendo fic que ele é o Uki. Mas, Justo. Eu acho engraçado que o chip cresceu a esse ponto. E eu acho que foi muita coisa, não pelo chip, mas acontecimentos com o Child na main story que influenciaram essa minha visão. Mas é um chip muito forte, não tem muito o que dizer. Acho que muita gente entrou no bonde de Genshin com esse chip. Deve ter gente que deve ter começado a jogar só por causa dos dois. E a dublagem japonesa deles é maravilhosa. Eu acho que muita gente foi concomitante, né? Tipo, Genshin junto com o boom lá de Genshin 3 e tal. Então, tipo, deve ter muita gente que Liu era nação chinesa, fã do Zhongli ou fã dos chip dos dois, sendo fã de Damei, por exemplo. Então, eu acho que deve ter uma correlação aí. É muito a mesma vibe, a mesma estética. Apesar do Child não ter nada a ver com a estética de Damei. Mas ele tá no meio. Sim. Mas além de Liyue, eu acho que o segundo chip mais forte até acho bem interessante, porque chips com viajantes sempre tiveram. Mas eu acho que quando surgiu o Xiao, que eu brinco que ele é o Sasuke de Genshin Impact, porque ele tem a mesma vibe de personagem. Ele com o viajante, principalmente por causa dos eventos do Festival das Lanternas, que é o evento que tem anualmente em Genshin, é um chip de viajante que é muito forte. Eu acho que é o chip com o viajante mais forte que tem. De longe é com o Xiao. Com certeza. E eu era meio assim, meio contra esse chip. Não contra, mas é porque eu não gostava muito do Xiao como personagem. Mas você joga o evento do Festival da Lanterna, esse chip basicamente enfiado pela sua garganta. Não tem como não ver o potencial desse chip. Inclusive, do top 10, ele é tipo... Deixa eu ver. Ele é o 7º mais popular. Mas com o viajante é o chip mais popular de longe. Eu acho que também tem o chip do Child com o viajante também, né? Sim, foi quando surgiu muito forte o chip do Child com o viajante. É um chip muito forte. Eu não botei aqui na lista porque eu acho que ele é muito mais forte na versão hétero, que é o Child com a Luminé. Eu vejo também, mas assim, eu vejo também com o viajante
o Aether também, então eu só citando mesmo, mas realmente ela é mais forte quando é com alumínio mesmo. Sim. Eu gosto de chip hétero, eu acho que ele funciona um pouquinho mais com a dinâmica hétero dele sendo tipo boy lixo, alumínio não dando paciência pra ele. Pois Mas é. a versão com Aether também é divertida. Sim. Aí temos outro chip forte com o Xiao também, que surge Liyue, que aí é com o Venti, que o Venti ele começou a ter um chip muito forte com o Xiao nessa parte do jogo. Apesar de eles não interagirem muito, o que é meio curioso, mas eles entram muito numa relação de que ambos são do elemento Anemo, que é o elemento do vento. Sim, Ambos sim. são muito antigos, eles meio que têm uma vida. É muito aquela coisa, são dois personagens de Anemo, que têm uma vida muito longa, que são muito sozinhos por motivos diferentes, e meio que, sozinho com sozinho, vamos juntar os dois, porque fica bonitinho. Sim. E apesar de não terem muita interação diretamente no jogo, mas o Venti meio que sabe do Xiao e meio que fica, esse cara rabugento aí, mas eu gosto dele. Sim. E ele é tão forte que até hoje ele é o quinto chip mais popular por FIC, sabe? Ele tá em quinto lugar ainda. E é um chip que, assim, apesar de não ter muita interação, ele é muito forte. Nossa, O que eu achei curioso. não sabia que tava tão forte assim. Ele é muito forte. Eu nunca fui super fã, nunca li coisa do chip, mas, tipo assim, eu reconheço quando eu vejo, tipo assim, na natureza da internet. Sim. Acho que é porque eu também seguia muita gente que shippava esses dois, então, tipo, como eu não tinha nada contra, eu ficava vendo muito fanart, mas eu mesmo não lia muita coisa sobre. Acho que o último chip pra, entre aspas, fechar Liyue, a gente vai voltar em Liyue depois, porque tem galera que surge depois. Por exemplo, tem o Gamin, que aparece muito depois, que ele não é shippado com gente de Liyue, mas depois a gente volta nisso. Mas eu acho que o último chip pra fechar Liyue seria o Chongyu e o Shinkyu, que é na mesma vibe de Razer e Bennett, que é o chip fofinho de escolinha que tu shippa, mas eu acho que o deles tem um pouquinho mais de substância, porque as quests dois são muito relacionadas. Sim, eles têm muito material junto nas quests. Muito fofinho mesmo. Sim, porque eles são muito cado de amigo de infância, que o Chongyu é o bobo e o Shinkyu que gosta de brincar. E é muito, muito bom. Sim, sim. Tem um chip que você não citou, Paty, que eu acho que é o meu favorito, que é o Zhongli e o Xiao. Meu Deus, eu esqueci. É um chip muito grande que eu esqueci. Peço desculpas. Não, tudo bem. Eu adoro esse chip. Tipo, eu não sou muito do chip de Zhongli e Child e tal, por questão de gosto mesmo. Por algum motivo, o Zhongli e o Xiao é tipo, meu Deus, eu adoro isso. Tipo, toda a coisa do Xiao ser meio leal ao Zhongli, porque querendo ou não, ele é assim, pra gente não ter que explicar muito a coisa de tipo, da lore de Genshin. Ele é tipo como se fosse o Adeptus do Arconte, que é o Zhongli. Ele era tipo uma parte do exército Zhongli na época da Guerra dos Deuses lá de Liyue. Sim. E o Xiao foi o único que sobrou desse exército, desse grupo que ele fazia parte. E o Xiao, o motivo do tipo ser tão popular é meio motivo do porquê eu não gosto. Porque o Xiao é super, tipo, misterioso, sério, eu sou atormentado pelos espíritos dos mortos, pessoas que eu perdi na vida. Mas ele vê o Zhongli, ele muda de pessoa, ele vira um fanboy do Zhongli porque ele ama o Zhongli. Ele respeita muito ele. Aham. Eu não gosto muito tipo, da coisa da virar um fã e tal, mas de ter um respeito ao mesmo tempo de que quer se aproximar, mas também não tem direito de se aproximar porque é inferior. Então, tipo, não um chip que eu adoro, mas, tipo, nada de, tipo, de pensar muito, é só, eu acho muito fofo e tal. Eu entendo o apelo justamente por isso, ele quer se aproximar, mas não consegue. É meio que não me chama, não apela pra mim, simplesmente por motivo pessoal. Não tô dizendo que o chip não é ruim, não. Só não me apela por motivo pessoal mesmo. Também tem o chip que não é exatamente só de Liyue, mas que, tipo, é o chip do Zhongli e do Venti. Do Zhongli e do Venti. Foi quando o pessoal começou a chipar os arcontes. Pois é, é o cara sem noção com dinheiro e o cara bêbado, sabe? Então, as interações muito interessantes, ao mesmo tempo que eles têm todo um passado trágico de viverem ao mesmo tempo que eles são deuses, sabe? Sim, é muito relacionado. Eles se conhecem há tanto tempo, é tipo amigo de longa data que virou namorado. Eu acho engraçado porque quando surgiu o Zhongli e o Venti, eu achei que ia começar uma longa tradição de chipar os arcontes entre si. Mas como teve Inazuma e Sumeru que teve arconte mulher, e em Fontaine aconteceu o que aconteceu, tipo, meio que parou aí. Não teve mais, tipo, ficar chipando os arcontes entre si, meio que parou aí. Sim. Porque eu acho que, principalmente após Inazuma, tipo, isso aí foi a verdade de Genshin, mas Genshin tem um cast feminino muito mais forte. De personagens, tem muito mais personagem mulher. Sim. E o cast masculino vai diminuindo, depende de alguma nação. Ele vai chegar a uma nação que, tipo, mal tem o que falar sobre. Mas os chips, quando eles duram muito. Eu achei que quem começou Genshin lá no 1.2 e tá chipando Kai de Luke, tá chipando até hoje, sabe? Não mudou. Sim. O pessoal é muito fiel aos chips que gosta de Genshin. Sim, meio que, tipo assim, surge novos, mas os originais permanecem lá no seu coraçãozinho, sabe? Sim, sim. Me lembra que a autora de Loveless, a Yon Koga, ela shippava
de Luke Kaeya, tipo, ela fez fanart, só que eu acho que ela gostava do Kaeya como Uki, por exemplo. E aí, tipo, mas eu ficar tipo, nossa... Assim, eu entendo porque muita gente, tipo, caia como Uki, é porque eu não sou desse bonde. Pra mim, de Luke é Uki, pra mim até o final dos tempos. Sim, eu também tenho essa mesma visão desse tipo específico. Fico meio incomodado que o pessoal bota de Luke como se fosse, tipo, o Batman do Nolan. E eu fico assim, vocês já olharam pra cara dele no jogo? E tem a cara clarinha de bebê. Eu não consigo, sabe? Eu não consigo levar a sério. Mas isso sou eu. Mas saindo de Liyue, a gente foi pra Inazuma. Inazuma foi muito esperada no jogo. Só acho que em termos de chip, meio que não produziu tanto, entre aspas, combustível igual foi Liyue e Mondstadt. Apesar de ter chips bons em Inazuma. Só que eu acho que o que aconteceu? Porque Inazuma teve vários problemas com relação ao plot principal, que não engajou tanto. Foi horrível. Os chips femininos de Inazuma eu considero mais fortes. Sim. Tipo a... Aí, Ei com a... Meu Deus. E a Miko é um chip muito forte. Tipo, acho que os femininos de Inazuma são muito fortes. Mas também teve. Eu acho que o primeiro que teve foi até meio engraçado, que foi o caso Ra com o amigo morto dele. sim, sou totalmente contra esse. Se você chipa, tudo bem, mas não apoio. Cara, eu acho que foi na época que tava surgindo Banana Fish que esse chip surgiu. E foi muito assim, o congruência de pessoas nesse chip. É porque, assim, eu gosto muito do Kazuha. Ele é um dos meus personagens favoritos, apesar de eu acho que a história, o jogo meio que não usa ele o suficiente. Mas eu gosto muito dele. E aí, era muito aquela coisa de, tipo, o pessoal tirando do cu informações que não existiam pra shippar ele como o Uki do amigo dele, que tinha zero coisa, porque era um destino trágico, que o cara morreu e tal. E eu ficava, véi, mas aí botavam ele como Uki do amigo dele, sendo que ele não tem aspecto nenhum de Uki, sabe? Tipo, era muito, tô enfiando informações aqui que não existem só pra alimentar o meu chip que um personagem nem existe direito. Sim. Aí eu ficava muito, É porque demorou muito. Acho que ficou uma falta de personagem masculino. Sim. Depois de Liyue, quem ficou na seca, a galera ficou meio desesperada. Porque se for pensar, o principal chip de Inazuma foi o Ayato com o Toma. Foi o principal chip, assim, vamos dizer, dos maiores. Apesar de ele não ter grande diferença pro segundo mais popular. Mas o Ayato mesmo demorou pra aparecer. A gente conhece o Toma muito antes do Ayato aparecer. eu acho que isso ajudou no hype do Ayato. E aí, tipo, quando ele foi anunciado e, tipo, quando anunciaram que ia ser o Ishi da Kira, que ia dublar ele, eu lembro que foi um acontecimento. Não, eu tava surtando quando falaram do dublador. Não, eu juntei tanta coisa pra esse banner. Tanta coisa pra esse banner pra pegar o Ayato. No final, o chip é bom, mas é muito aquela relação básica de, eu sou o mestre do clã e o Toma É o certo. é meu serviçal, mas eu não vejo ele como meu serviçal, mas o Toma assim. Funciona, é um bom chip. Só que eu acho que eles são um chip muito fofinho. Eles são fofinhos demais. Precisa de mais carne nisso aí. Eu consigo ver o porquê do chip. Eu admiro muito tem muita arte bonita e tal. Genshin tem artes fantásticas, fanfic, artes, coisas, tipo, é muito bem servido nisso. Mas é isso, sabe? Não tem... isso é claro, é a opinião da gente, não tem muita carne, como você diz, sabe? Sim, tipo, teve o suficiente pra shippar, pra ler fic, pra ler doujins e tudo mais, mas eu queria um pouquinho mais, sabe? Eu fiquei com um gostinho de queria mais. Uhum. Eu acho que é porque também tem o fato de que a Ayato e Toma, tipo, você interage muito com eles, mas não com eles juntos. É muito pouco interagir com eles juntos. Sim. Então ficava muito, você tinha que ler lore de personagem, mas o Ayato falava do Toma e falava de vários outros personagens. Tem muita gente que shippa o Ayato com o Ito, por exemplo. Sim. Porque os dois meio que são dois bobões juntos, sabe? Sim. Então o Ayato era muito shippável com vários personagens e nada prendia muito ele ao Toma, apesar dele ser claramente o casal com ele. Sim. Não tem muito diferencial. Sim. Aí, por exemplo, o segundo não tem muito diferencial. Aí o outro chip que eu diria que surgiu... Esse é o chip que eu gosto mais, acabou me pegando muito com o tempo. Tipo, eu não gostei tanto quando ele surgiu, mas ele me pegou muito com o tempo. Que é o Ito com o Gorou, que eu acho que esse é o chip de Inazuma que tem mais carne, assim, que tem mais motivo pra chipar. Que é o Araki Ito com o Gorou. Eu sou meio indiferente a esse chip, mas fala aí. Eu era meio diferente, mas aí eu joguei a missão de personagem do Gorou e eu entendi exatamente o que estava acontecendo. Porque o lance, a graça do Ito e do Gorou é que inicialmente os dois, tipo assim, o Araki é um Oni, o Ito é meio Oni e o Gorou tem orelhinha de cãozinho. Inclusive, ele é adorável, eu adoro ele. Ele é uma gracinha, ele é muito fofo. Mas, por exemplo, o Gorou tem um lance que ele escreve meio conselho de vida, conselho amoroso pra uma revista da Yaemiko. Uhum. Só que o Gorou não assina com o nome dele, assina com o nome feminino, que é Rina. E aí tem toda uma imagem de que a senhora Rina é uma menina linda, que dá conselho de vida, que é uma mulher mais adulta, sabe, sexy. E o Araki é muito fã da senhora Rina. É muito, muito fã. Tipo, você vê claramente que ele tá apaixonado pela senhora Rina, só que ele não sabe que é o Gorou. Então, é muito bom eu shippar, porque é muito divertido. Eu consigo ver o charme disso, tipo, apesar de ser diferente, eu consigo ver essa ideia o mal entendido, sabe?
Vai, quando ele descobrir que... Quando o Ito descobrir que, na verdade, é o Goro, sabe? Sim. Eu acho que é porque eu gosto muito dos dois personagens separados que eu quero que o chip funcione, sabe? Porque eu gosto muito deles, são os personagens mais simpáticos pra mim de Inazuma do cast masculino. Porque, tipo, o Kazuha, eu gosto dele como personagem, mas eu meio que não tô investido nele. Não acabei gostando tanto dele, não fiquei muito apegada a ele. Eu acho que eu comecei a entender Chip Escolha mais quando teve o passado de Escaramujo revelado, que ele é um dos Fatui, que ele apareceu em Mondstadt, mas ele acaba sendo mais forte no arco de Inazuma. Mas ele só vai descobrir coisa do passado dele, tipo, começa em Inazuma, termina em Sumero, e aí você descobre a relação dele com a família do Kazuha, que aí o chip eu falei, não, tá, esse chip faz sentido, esse chip é forte. Sim, é um chip que eu gosto muito, na verdade, apesar de ainda ser muito baseado em pouca coisa e também no fato de que eles têm personalidades muito contrastantes, sabe? Então, Sim. é um chip que eu espero que entregue mais coisa no futuro, porque parece muito do meu gosto, mas eu preciso de mais material. Sim, eu entendo o apelo, mas eu mesmo não sou tão fã do chip, mas deixa eu quando chegar mais Sumeru, a gente pode falar mais dele. Outro chip que eu botei aqui, porque eu vi ele surgindo, eu quis investir mais nele, porque eu entendi a graça do chip, mas é muito caso de eu não fiquei tão investida no Kazuha, então eu não chipo muita coisa dele, que é o Reizou com o Kazuha, porque o Reizou é um personagem que aparece, que ele é o detetive e o Kazuha é fora da lei, então é a combinação clássica do detetive fora da lei, que o Reizou meio que nunca captura o Kazuha e o Kazuha sempre foge, então é divertido, é engraçadinho. E o Reizou é um personagem muito simpáticos. Sim, é o chip de dois personagens carismáticos, mas que estão em lugares diferentes, sabe? Mas assim, eu acho que eu consigo ver o apelo do chip também, mas ao mesmo tempo eu acho que o caso é muito mais forte enquanto personagem do que o Reizou, e fica tipo meio, o caso provavelmente tem muito mais carga. É discrepante. É meio discrepante, sabe? Eu acho engraçado que os chips de Inazuma meio que refletem o problema de Inazuma, que é tem muito potencial ali, eu gosto de personagens, mas falta carne. Inazuma inteira é assim. Isso vale até para as personagens femininas também, tipo, eu gosto de vocês são muito simpáticos, mas não tem carne aqui. Sim. E eu acho bem engraçado como isso se refletiu nos chips populares de Inazuma também. Fechando em Inazuma, a gente vai pra Sumero. Sumero foi engraçado, que Sumero começou com um monte de polêmica relacionada a Genshin por várias coisas de design de personagem que eu não tiro razão de quem reclamou. Eu reclamo também. Mas, tipo, os chips de Sumero atropelaram todo mundo numa forma. Eu acho que assim, Genshin foi o pico, foi Sumero de chip. Sumero, pra mim, é... Assim, em termos de história, pra mim é minha história favorita. Assim, em termos de Arconte, pra mim ali foi o ápice de Genshin. Tipo, no sentido de que gostei muito, tudo certo, tá ótimo aqui. Não, sim, Sumero, apesar dos problemas, 1000 críticas com razão, foi o ápice de Genshin em termos de história, em termos de conquistado. Tipo, você já tava empolgado com tudo. Sumero é uma nação muito bonita. Eu acho que uma das nações mais bonitas de Genshin é Sumero. Eu acho que é uma das mais legais de se explorar também, porque... E aí fica, tipo, a crítica que todo mundo faz. Eu fico, tipo, só aquele meme que eu acho que você já viu é Whose goddamn white baby is that? No sentido, cara, por que tem um deserto? Por que tem uma floresta tropical e esse porra é tão branco aqui? Mas, tipo, eu fico bem... Isso não faz sentido, mas ok. Detalhes. Sim, assim, o povo... metade do povo de ser branco e é por uma crítica real. Mas eu acho que foi aquela coisa. Muitas coisas poderiam ter dado errado em Sumero e eles compensaram entregando basicamente a melhor história do jogo inteiro das nações. Pois é, tipo, a melhor história do jogo inteiro e que, tipo, tem o meu cast, é um dos meus casts favoritos também, no geral. Nossa, os personagens são bons, as quests são boas. Tirando os Aranaras, aquela quest é um inferno, eu tenho aquela quest. Mas... Eu nunca fiz aquela quest ainda, eu não vou fazer. Não, eu achei que eu tinha terminado. Eu fiquei 3 horas naquela merda. Aí eu falei, terminei, né? Aí eu fui olhar lá o negocinho que você desbloqueia das histórias, eu vi que eu não terminei. Eu falei, o que falta pra terminar nessa merda? Mas ok. Tem isso. Assim, voltando pra Sumero, que eu acho que o chip de Sumero meio que assim, é até meio engraçado, porque Inazuma foi um grande, tipo, gostamos do que tá aqui, mas falta carne. E Sumero foi, tipo assim, foi te conquistando, sabe? Todo mundo foi com 30 pés atrás por causa dos problemas que tinha em Sumero. E o negócio foi te pegando, porque... Vamos focar no main chip logo, que Al Rei tem KV, tipo, destruiu tudo que você podia fazer, pegou todo mundo pela garganta. Eu tenho uma história muito trágica com esse chip. No primeiro semestre de 2022, eu tava no Rio de Janeiro. Eu não moro no Rio de Janeiro. A Paty sabe, porque eu fui na casa dela, eu visitei ela. E eu fui pro AF em 2022, porque, tipo, a gente foi cobrir coisa pelo Blime e tal. E eu comprei umas coisinhas de Genshin, mas assim, gosto de coisa de Genshin, de chipzinho, tipo, e aí eu comprei bastante coisa e tal, mas eu fiquei,
Ah, nossa, pena que eu não shippo nada muito sério de Genshin. Porque se tivesse alguma coisa que eu shippo sério, e aí eu não tenho que comprar nada no Artist Alley. Porque se você vai no Artist Alley, eu acho até que é meio perigoso para um artista investir muito em coisa em Genshin, porque tem muita opção de Genshin e de Starrey hoje em dia. Mas eu fiquei, nossa, mas que bom que eu não shippo nada de Genshin muito, porque aí não tenho que gastar nada aqui no AF, né? E aí no semestre seguinte surgiu Sumeiro. Foi foda! Porque, tipo, Sumeiro fez muitas coisas direito no sentido que não apresentou todo mundo de uma vez. Todos os personagens foram apresentados de pouquinho em pouquinho, sabe? A Nahida, que é a Arconte, o Alhazen, o Saino, o Tighnari e tal, Sim. tipo, todo mundo, a Milo, tipo, foi todo mundo muito apresentado de um jeito que ficou condizente com a história. Então, Tipo, todos funcionam. dava pra você se apegar ao caixa, sabe? Muita gente depois, tipo, a Derria, junto com todo o drama lá do Niazard, que também são altamente shippáveis, tipo, se for falar de ship entre garotas. Então foi tudo muito bem feito. Mas assim, mesmo antes do Alhazen e do Kavé, tinha também chip já sendo feito com o Tighnari e com o Sino. Tinha também chip sendo feito com material sendo criado com o Alhazen e com o Sino também. E chips todos muito bons, sabe? Todos funcionam. Mas aí, ok, o Alhazen, tipo, é dublado pelo o Mehara e o Tiro, que é um dos seus que eu gosto muito. E aí, tipo, aí ficou aquele negócio todo. E eu tinha os sinais de que ele era shippado com um colega de apartamento dele, porque... E eles construíram isso muito bem. Eu não sei se você lembra, Paty, mas, tipo, antes, o Kavé só aparece no final da main story de Sumeiro. Ele nunca aparece durante a história, tipo, durante a Archon Quest. E são os três, tipo, o Sim, isso Tighnari... aparece depois. Se você ficar lendo lá os negócios, tipo, os murais, você vê lá, o cara lá da academia tá brigando com o colega de apartamento dele. Aí eles estão brigando lá, negócio no bar, o cara tá chorando e tal. E eu fiquei assim, estão tentando me vender esse chip, só que não vou ser comprada. Porque eu não conheço o outro colega, o colega de apartamento. As últimas palavras. Eu não conheço o colega de apartamento dele, tipo, de quarto. Eu não vou ser comprada por isso e tal. E aí, quando apresentam o Kavé, velho, tipo, ele é bonito de um jeito que me aprecia muito. Totalmente bichone. Ele tem uma personalidade muito, tipo, ele é um querido, tipo, separando ele do chip. Ele é um querido. E ele é muito loserzinho, mas com coração de ouro e tal. E ele é dublado pelo Yuma Uchida. Foi ali que eu encontrei minha derrocada em Genshin. Demorou 2 anos. Mas eles, assim, eu amo muito eles, velho. Eu tenho muitos problemas com caracterização do Alhazen, porque eu gosto muito de uma piada que eu faço com uma amiga minha, que o Alhazen é basicamente o... Se vocês viram A Grande Família, tipo, vocês sabem, ele é tipo o Linneu de Sumeiro, funcionário público lá que faz as coisas funcionar. Só que ele não quer trabalhar em excesso, ele é um cara altamente preguiçoso. Sim. Muita gente, às vezes, com Fig, com Kavé e tal, faz ele altamente machão e tal, só que ele é um otário, constipado emocional. E a graça é por isso. A graça é por isso. Aquela cena lá que você já deve ter visto, Paty, se você tem a Nahida... Você consegue ler a mente deles. Sim, e é tipo... Eu não tenho a Nahida, mas eu vi isso. Sim, o Kavé pensando... Meu Deus, vão descobrir... Porque o Kavé tem muito medo de descobrir que ele é um endividado, fudido. Porque ele tentou ajudar outras pessoas e tentou completar o projeto dele. Eu acho que ele é um dos melhores personagens do jogo. Que muita gente ignora porque ele é um 4 estrelas. Não, o Kavé é um ótimo personagem. Pois é, porque ignoram ele porque ele não quer que ninguém saiba que ele tá morando com o Alhazen, porque eles brigaram. Eles Todo têm esse mundo charme, sabe. tipo, igual o Kaei e o de Luke. Todo mundo sabe. Que eles brigaram, eles eram besties na academia e tal. Todo aquele contexto lá acadêmico, lá de Sumeiro. E aí, eles brigaram, mas aí o Kavé se fode, no sentido que ele fica endividado. E aí o Alhazen basicamente abriga ele e o Kavé fica, tipo, escondido, dizendo: ninguém pode saber se todo mundo sabe, velho, que eles estão morando juntos. E aí o jogo acrescenta tanta coisa pra isso. Se eu jogasse aquela quest deles no deserto, que é tipo... sim. Que aí encontra com outros chips também. A gente vai ter que se arrumar pra ir pro deserto e tal. Mas o Alhazen nunca tal, esse merda, nunca faz as malas dele. E o Alhazen fala... não, mas elas acabam sendo feitas de algum modo, dando a entender que é o Kavé que faz pra ele. Não. Puta que pariu. A minha interpretação favorita desse chip é a ficção de Alhazen. Ele sabe que gosta do Kavé, mas ele não mexe um dedo. Ele espera o Kavé se atrapalhar pra aí o Alhazen parecer que ele sabia o que ele tá fazendo, que ele não sabia o que ele tá fazendo. Pois é, tipo, eu não gosto que ele é representado ao Alhazen como um babaca.
Mas ele também não é um fodão, sabe? É tipo, é um meio termo de cara preguiçoso. Ele é abusado. O Cal Reiton é abusado. Ele é isso que abusado. Exato. Ele é abusado. Ele enche o saco da pessoa. Ele é um chato. A graça é essa, ele é um chato. O Cavê é um coitado, tipo, com coração de ouro. Ai, mas eu amo tanto eles, velho. Eu sou da turma que, tipo assim, eu demorei muito pra gostar do Al Reitan, porque, tipo, eu entendo, ele é chato, pra encher a porra do seu saco. Mas, tipo assim, o Al Reitan, ele melhora horrores quando o KV aparece. Ele e o KV são duas peças que se encaixam. Sim. E, assim, é aquela coisa, não vendo separadamente, os dois. O que me irrita é o fato deles não serem um bom time juntos. Sim. Mas isso é outra coisa. Ah, foda-se. Eles não se complementam. Os dois serem DPS é um absurdo, mas ok. Pois é. Mas aí combina até com a lore que eles não se dão bem. Não sei se vocês sabem. Enfim. É que, por exemplo, o Kai e o Diluc, se você for jogar com eles no mesmo time, por muito tempo o Kai e o Diluc foi minha combinação principal, porque eu usava o Kai de suporte DPS pro Diluc, que era meu main DPS, e funcionava, mas ok. Acho que a Rei tem que caber de todos os chips de Genshin. Porque, tipo, tem várias vezes que você vê que eles estão promovendo o chip por fanservice, pro fã não gostar. Mas a Rei tem que caber é tão na cara. Tipo assim, é basicamente humanas versus exatas. Eles eram colegas de classe, eles brigaram e agora estão forçados a conviver junto. O cara quieto e o cara que não cala a boca. É muito assim, é sniper. É muito material. É tiro de sniper e quem gosta da coisa. Eu gostava muito quando o Genshin fazia as entrevistas com os seiyus, eu acho que eles ainda fazem algumas. Os seiyus dos 5 estrelas falando dos personagens. E o Meihara fez uma entrevista falando do Al Reitan. E aí ele fala, e o momento que ele achou mais interessante, se eu não me engano, gravar o Al Reitan foi quando o Café aparece, porque você nota que tem uma mudança no Al Reitan, que ele deixa de ser tão distante. Sim, ele claramente muda. E aí ele fica meio infantilizado. Infantilizado no sentido que, tipo, mais humanizado, sabe? Porque ele fica provocativo com o Café. No sentido de, vou encher o saco desse cara que me enche o saco, sabe? Então ele deixa de ser tão chato, inacessível. Ele deixa de se botar no pedestal, ele fica no seu nível. Isso. Ele fica no seu nível porque ele fala de igual pra igual com o KV, mesmo que pareça que ele tá só olhando por cima do KV. Sim. Então, é isso, tipo, é um chip que aparece mais nas side quests, tipo, não foi na main story. Na main story o KV só apareceu pra dizer, oi, tô aqui, se fode, Al Reitan, e foi isso. Mas funciona muito bem. Mas os eventos, os números 2 estão batendo carteirinha toda vez. E é aquela coisa, eles combinam muito bem e o jogo vende muito bem eles em combo, em conjunto com o Tigari e o Sino, sabe? Sim. Tipo, eles são combo, sabe? Sim, depois que apareceu os 4, e tinha muito dos 4 juntos, tipo assim, meio que formou o grupinho, sabe? Sim, tipo, o patch que tem um evento do KB, tipo, são os 4 lá do banner, sabe? Sim, é muito... E as fics também ajudam muito. Pô, aquele teaser que, tipo, os 4 conversando no bar é maravilhoso, sabe? Sim! Umas 50 mil fics surgiram só desse teaser. Pois é tipo, é aquele meme BR. Fui jantar na casa do meu amigo e sua esposa, estava uma delícia. É tipo a vibe deles 4. Não, porque tem a galera que, tipo, os 4 juntos. Eu apoio 100%. Eu não sou contra, não, apoio. Pois é. Apoio todo mundo, comendo todo mundo, tá de boa, tá liberado. Mas falando particularmente do KV e do Al Reitan, pra concluir minha grande dissertação sobre ele, é assim, eu respeito o gosto de todo mundo, mas não aceito o KV semi desse chip. Ele é o que acabou. Cara, eu sei que muita gente gosta desse, mas pra mim KV é o que também. Eu não aceito ele como semi. Não dá. Não vai. Não vai. Eu até conseguiria ver. O problema é o KV mesmo. Eu até conseguiria ver o Al Reitan como Hulk. Mas o KV eu não consigo ver como semi. E, tipo, muitas vezes eu acho que é tipo, porque ele é personalidade de ser um Hulk chorão. Eu não acho que a personalidade dele depende de quem tá escrevendo, depende de quem tá produzindo. Aí talvez por ele ser meio emocional, o pessoal enfatiza isso. Mas assim, em termos de gosto, ele tem que ser o Hulk pra mim. Não dá. Não dá. O caso dele, você vai falar, o caso dele é meio que o caso pra mim de Kaia e de Luke. Não é que eu não gosto do Kaia Hulk, é porque eu não aceito de Luke semi. Simples assim. 100% isso. Mas assim, Sumeiro também tem, além do KV e do Al Reitan juntos, ou como grupo poliamor, tem o Tigari e o Sino, né? Que é tipo... Sim, é um chip que eu gosto bastante, inclusive. É um chip que, tipo, eu não dava muita coisa, porque eles vieram meio que muito bonitinhos juntos, porque o Tainari é lá da Guarda Florestal e o Saino é lá dos Mahatra, que é tipo meio que a polícia de Sumero. E eles são meio que, tipo assim, eles são amigos de longa data, se dão muito bem, o Taina é todo sério, o Saino, tipo, tem cara de sério, mas é todo brincalhão. E eles são muito papai e mamãe da Colei, então você meio que aceita que o chip é esse. Mas eu gosto muito da dinâmica, tipo assim, do Al Reitan e o Cabeça é o casal caótico,
E ele seria o casal normal da situação. É, tipo, é o casal que o cara faz uma piada ruim e o outro só aceita. Tipo, é com isso que eu me casei, sabe? Meio que isso. Como alguém que casou com alguém, porque agora fazer trocadilhos eu entendo muito Tainari. Eu entendo muito que ele sofre, é muito triste. E assim, tem um material também que eu vi já com deles juntos. Quando eu fiz a quest lá que teve recentemente de Sumeiro, tem muito material deles com os Cetos agora como o third do casal deles, sabe? Tipo, a quest serve muito isso. Sim, tem muita coisa. Eu tô fazendo essa quest, inclusive. Mas, então, por exemplo, antes disso, o engraçado que nem sugeriu o KV antes de o KV, o Hawaii também tinha muito tipo com o Sidon, porque era muito aquela coisa que os dois não se bicam at all, e é divertido. Porque são duas pessoas com personalidades difíceis. É muito dinâmica. Duas pessoas com personalidades difíceis tendo que conviver juntos. Porque na main story eles têm que interagir. E claramente os dois se bicando, então é divertido. Então tem doujinhas disso. O Cetus, que é o personagem mais recente, por mais que ele também seja muito sanduíche do Sai do Tainari, tem muita gente que tá shippando ele agora, que eu acho que é um tipo interessante, que é com os Scaramucci agora, Andarilho ou Ander, depende de como você dá nome pra ele. Porque o César é uma pessoa curiosa sobre o mundo e o Scaramucci não quer interagir com ninguém. Então fica muito uma dinâmica de antissocial. É um extrovertido que adotou um introvertido, então acho essa dinâmica divertida. Ah, eu não vi nada deles ainda, mas eu consigo ver o potencial. Teve um evento que é de Kickbay que nasceu o chip porque o Seto não sabe o nome dele, como o nome dele depende do que você der pra ele. Ele chama ele só de cara do chapéu. Então ele é o cara do chapéu. E o Seto meio que termina o evento e não sabe o nome dele. Então tem muito chip, não, quero conhecer o nome dele, acaba gostando mais dele, ou é divertinho. Acho chip interessante. Talvez se os eventos promoverem mais chip mais pra frente, ele cresce mais. Mas outro chip que também surge, que também cresce com o arco de Sumero, é o do Kazuha com os Scaramucci por causa das quests que une o passado dos Scaramucci, que vira o Andarilho, com o passado da família do Kazuha. Do Kazuha. Sim, que aí meio que junta o caso do imortal com o descendente da família, sabe? O que é legal, mas é aquela coisa. Mas, tipo assim, é muito drama. É muito drama pra eu me interagir. Mas isso sou só eu, não quer dizer que o chip é ruim. Sim, tipo, ainda precisa de material. Tem bastante material, mas eu acho que Sumero é uma nação que ainda tem muita coisa pra fazer dele, sabe? Tem muita coisa que dá pra fazer ainda. Tipo, as personagens, outros personagens que são as personagens femininas também são muito interessantes, dá pra fazer várias coisas. A Narida é um ótimo componente pra mostrar o fato que ela lê pensamento dos outros pra ela interagir com as coisas, então é muito divertido. Eu acho engraçado que o viajante, como o Ohei e o KV e o Saintanari são muito fortes, acaba que o casal do viajante com os Scaramucci cresce muito em Sumero. Porque também, pelo amor de Deus, a main story, os Scaramucci vai de inimigo mortal pra companheiro, pra depois pra um coitado. Pra um coitado, pra protetor nas requests mais recentes agora. Então, tipo assim, tá só crescendo no combo, na competição de chips com o viajante. Então, o chip cresceu bastante de Sumero. Sim, eu vi mais material de Sumero mesmo com o Scaramucci mesmo, com o viajante. Meio que os outros tomaram posto entre si. Tomaram, porque ninguém quer mexer no quadrizal, então, tipo, fica com os Scaramucci. Sim. Mas aí a questão é que depois de Sumero, a gente vai pra Fontaine. Foi até engraçado porque Sumero foi tão forte com os chips. Eu tava num hype tão grande pra Fontaine, e não tanto pela história, porque esteticamente Fontaine não apela pra mim. Eu sei que muita gente gosta de Fontaine por achar muito bonito. E eu acho Fontaine uma nação bonita, mas ela meio não é o tipo de estética que conversa comigo. Mas quando surgiu o potencial do grande chip que seria o Neuvillette e o Wesley, que eu vou ficar chamando de Wesley, porque sempre, pelo amor de Deus. A gente vai chamar Wesley aqui, porque esse nome é de fuder. Porque quando fala. Esse foi um chip que eu entrei em parafuso, porque quando falaram os dubladores que seria o Neuvillette dublado pelo Hiroshi Kamiya e o Wesley dublado pelo Daisuke Ono. Pelo Ono Daisuke. Você viu meu surto, eu entrei em parafuso, que eu fiquei, meu Deus. Eu vi. Eu gostei muito, mas tipo assim, como teve intervalo muito grande, eu tava meio que perdendo o apego por Genshin, por causa de várias coisas, tava meio que sem tempo pra jogar. E aí surgiu essa novidade desse chip, eu lembro que eu tenho parafuso. Porque pra quem não sabe, o maior chip da minha vida, que eu sou obcecada, desde que eu tava no ensino médio, quando eu vi Durarara pela primeira vez, é Isaiah, Orihara e Shizuru Ryojima de Durarara. Que são dublados coincidentemente pelo Hiroshi Kamiya e Daisuke Ono. E eles shippam vários personagens que viram chips. E eu vou atrás desses chips, porque eu não tenho controle sobre a minha vida. Então, quando viu isso, eu surtei loucamente nesse chip. Tipo, o tanto de farmar que eu fiz pra pegar o Neuvillette e o Wesley, vocês não fazem ideia. Eu farmei pra caralho pra pegar o Neuvillette. Eu peguei ele virou nível 80 em menos de 3 dias comigo. E é um chip bom? É um chip bom. Eu acho que ele precisa de mais carne,
muito do chip dele vem das interações de evento e do que cada um fala do personagem, porque o passado deles é muito bom, só que o jogo não mostra isso, então é meio frustrante, porque muita coisa que eu obtenho com esse chip eu obtenho via fanfic. Porque o pessoal pega o lore que existe, que o jogo não mostra, e bota na fic. Então isso é bom pra mim. Mas eu esperava muito mais, mas também tem o fato de que eu surtei loucamente antes do chip sair. Assim, o chip deles, como a parte sabe, eu fiquei meio decepcionada, porque eu esperava mais coisas, porque eu também gosto muito dos dubladores. E tem toda essa coisa, eles sempre estão um atrás do outro e tal. Mas aí na main story... É que o Neuvillette, ele fez muita coisa pelo Wesley, e o Wesley, tipo, é muito grato ao Neuvillette. Eles meio que, tipo, estão muito próximos em posições de poder em Fontaine. Então, teoricamente, tem muita chance pra eles interagirem, mas o jogo não mostra isso. O jogo não mostra e fica meio que preso nos eventos. E aí, no final, eu não senti muita coisa, sabe? E aí, no final, tipo, o fandom meio me enjoou do chip, porque era muito fazendo o Wesley extremamente machão e tal. E aí eu me irritava porque eu gosto muito dos dois personagens individualmente, eu só não shippo tanto eles. Mas eu acho personagens ótimos individualmente. Pra mim, o melhor Wesley é o Wesley sendo Pining pra caralho do Neuvillette. Esse pra mim é o melhor Wesley. Sim, é interessante. Tem umas fics que eu tava lendo muito boas deles, que é basicamente o Wesley descobrindo que o Neuvillette é um dragão imortal. E o Neuvillette tem a chance de, tipo, transformar o Wesley em imortal, tipo, meio que pegar a alma dele, meio que conviver com ele pra sempre. Só que ele não sabe o que vai acontecer. Tipo assim, eu não sei se pra sempre quer dizer, você não vai morrer, ou, tipo, você vai reencarnar e tá condenado a ficar comigo toda vez que você reencarnar. Ele não sabe o que vai acontecer. Então ele tem muita hesitação de fazer isso. Mas o Wesley tá, tipo assim, não, eu te amo nessa vida e na próxima, sabe? E é muito drama dos dois, tipo assim, da eternidade do Neuvillette, que é um drama que tem na história principal de Genshin, do Neuvillette tá vivo há muito tempo, ele ter visto muita coisa, e sentir muito isolada, a FIC trabalha isso. Eu gostaria muito de ter visto isso no jogo, mas eu vou me contentar com essa FIC, que é muito boa. E aí, no caso, eu fiquei meio faltando isso, mas eu entendo o apelo do chip. O chip mais que me chamou mais atenção, assim, de chip gay, é assim, como você falou, toda nação tem lá o namoradinho do viajante. E Fontaine é tipo, é o Linney de longe, né? Tipo, o Linney altamente apaixonado. Nossa, eu acho que o Linney foi o primeiro dos que eu vi, tipo, cara, ele gosta do viajante mesmo, sabe? Ele gosta, quer comer mesmo. Quer comer, se der a chance, ele vai lá e crau. Sim. Porque eu acho que pega muito a questão do Lance também ser fator junto com o Child. Porque são os fatores que quando entra, não, eles gostam do viajante. E o Linney entra nessa vibe. Só que o Linney tem uma vibe totalmente diferente do Chine. Ele é muito, tipo assim, estrelinha. Sim, ajuda o fato dele ser extremamente charmoso também, tipo, diferente, sei lá, do chip de Sumeiro e de Liui, que seria o Xiao e o Scaramouche com o viajante. Aí tem o Linney, que é altamente tipo, não, viajante, vamos falar e tal. E tem todo o sofrimento de que o viajante vai descobrir que ele e a irmã são dos Fatu e tal. Então é muito bom, sabe? É um chip que eu acho muito bom. É um chip muito bom. Assim, eu não leio quase nenhuma fic do viajante sendo chipado com alguém, mas eu reconheço, eu dou like em todos os fanáticos, porque eu acho lindo. Outro chip também que teve, esse foi um chip que acabou me pegando meio de surpresa, foi muito aquela coisa. Na main story, o Wesley não interage tanto com o Neuvillette, ele interage muito pouco. Mas um personagem que ele interage muito é justamente o Linney. E a dinâmica dos dois é muito interessante, porque eles meio que se odeiam. Não, o Linney odeia o Wesley tá fazendo só o trabalho dele. Sim. Ele é só o carcereiro, mas o Linney meio que nunca supera isso. Então tem uma animosidade entre os dois que eu acho interessante de quando o pessoal trabalha como chip. Sim, e ajuda também o fato de que... eu não sei pra você, Paty, mas eles têm um gap muito bom de tipo de posicionamento no jogo, de tipo antagonismo, mas também de aparência. Sim. Pra quem gosta de diferença de tamanho, é um prato cheio, sabe? Não, eu acho que pra quem gosta de diferença de tamanho, o melhor chip de Genshin é esse, de longe. Ou isso, ou Ito e Gorou, que também é outro chip que tem uma diferença, tipo assim, de corpo e altura muito grande. Mas assim, eu acho que o do Wesley e do Linney é melhor, porque o Wesley é mais bombado. O Ito é meio palitinho comparado ao Wesley. Eu esperava tanto do Ito, foi uma decepção, eu esperava tanto. Pois é, velho. E agora, finalmente, eles aprenderam a fazer personagem relativamente bombadinho. Com bunda, graças a Deus. Mas aí é um chip que dá material no sentido, tipo, ele é um carcereiro, o cara é um vilão, sabe? E aí, tipo, no final, o Linney que é meio sem paciência pra ele. Sim. E aí, se você gosta de diferença de altura, meu Deus, sabe? O Linney é muito gato preto com o Wesley, é divertido, sabe? Sim, extremamente. Aí, outro chip que tem, esse chip não é tão forte, um chip que eu particularmente gosto, porque a gente brinca muito, e que muitas vezes em Genshin lançava muito personagem masculino em duplas. Tipo, eles saíam muito próximos uns dos outros no banner. Sim. Então meio que, entre aspas, vinham como casal. E esse foi um caso de que foi meio que isso, mas eles não foram, eles interagiram muito pouco em Canon, foi só em evento, eu acho.
que foi o Freminet, que ele é da equipe do Linei com a Linette, e o Gamin, que saiu um pouco tempo depois, mas ele é de Liyue, porque ele veio da nação nova lá, da parte nova de Genshin, que é de Liyue, mas tipo, foi um território novo. E eles interagem pouco, mas eu gosto muito do conceito de amizade, tipo, e é basicamente a dinâmica do cara extrovertido com o cara introvertido, porque o Freminet é um ser adorável, eu amo esse menino, eu quero que ele seja feliz. Sim. Ah, não tinha visto desse chip, é interessante mesmo. Porque é muita dinâmica dos dois querendo ser aceitos por grupo, assim, o Fnatic quer ser aceito como ele é e o Gamin quer ser aceito pela família. Então eles meio que combinam essa questão de querem ser aceitos, os dois são muito, tipo, diferentes de personalidade. Então eu acho bonitinho. Sim. Acho muito fofo. Além de Fontaine, a próxima nação é Natlan. Natlan é um caso meio triste, porque em Fontaine isso já estava acontecendo, mas em Natlan a Royalverse apertou no seu acelerador e cada vez menos a gente vê menos personagens masculinos de destaque na história. Por exemplo, em Natlan tem o Kinich, que eu acho que é o grande personagem masculino de 5 estrelas de Natlan, mas ele meio que, entre aspas, não tem nenhum par. A galera chipa muito ele com a Moalani, que é um chip bonitinho, ok, mas meio que como não tem um grande personagem masculino paralelo a ele meio que tá muito num cast muito feminino, meio que não tem muita coisa com ele. Mas eu gosto do Kinich, mas ele não tem chip com ele forte. E ele com o Viajante também é muito fraco, no sentido de ter material. Sim, eu acho que isso reflete um pouco do problema de Natlan no geral. Porque Natlan, eu não achei tão ruim quanto Inazuma em termos de história. Mas, assim, a parte não terminou, então não vou dar tanto spoiler e tal. Mas Natlan foi, tipo, eles criaram um tipo de história muito ripada e que no final eu sinto que não entregou. E aí, mesmo o desenvolvimento dos personagens que podia ter, tipo, ficou muito deixado de lado, sabe? Eu acho que eles fizeram o contrário que foi feito em Sumeiro. Tipo, os personagens foram apresentados tudo de uma vez e do nada todo mundo é best, sabe? E aí ficou meio jogado isso. Eu acho que o problema de Natlan é o contrário do problema de Inazuma. Que Inazuma tem uma história que não corresponde tão bem, mas o cast de personagens é muito bom. Porque Inazuma, por mais que a história principal não agrade, o jogo pega muito tempo pra te apresentar cada personagem. Por exemplo, a Ayaka, eu não sou fã da Ayaka, tipo, eu não puxei banner dela, não fiz nada, mas o jogo te força muito pra você simpatizar com ela. Então você termina Inazuma, pelo menos você não odeia ela. A quest da Yoimi, eu acho que minha quest favorita de personagem é da Yoimi, sabe? É fantástica a quest dela. Tipo, a Emiko é divertida, todos os quests são divertidos. E em Natlan foi aquela coisa, apresentou meio que todo mundo, e a história em teoria não é ruim. Só que você não tem apego a nenhum personagem. Você meio que tipo assim, somos todo mundo best, bora lá enfrentar o boss, shonen de lutinha total. Mas é meio que eu reclamo de shonen de lutinha que eu não gosto. Você não se importa com o que tá acontecendo porque você não tem apego com os personagens. Sim, você se importa mais com os dinossauros, porque tem muita quest que você se familiariza com eles, que nem o dinossaurinho, que você faz muita missão com ele, você tem super apego por ele no final, porque você fica muito tempo com ele e você entende ele. O nome do meu é Bolinha, inclusive, porque eu não sabia que o nome era permanente, eu só falei que era Bolinha e ficou. E aí acaba que o único chip que eles teve pra falar de Natlan foi um chip que foi introduzido, mas ele focou muito em evento. E é muito que, tipo assim, esse chip eu acho que é meio engraçado, porque é o Ifa com o Ororon, que são dois personagens 4 estrelas que surgem na quest. Eles são da quest principal, mas eles interagem depois, fora da main quest. E eles são um chip que, como eu não terminei Natlan e eu peguei eles vagamente, eu entendo a graça deles, porque eles são muito casal bobo, sabe? Os dois são meio... não bate muito bem na cabeça nenhum dos dois. E eles me lembram muito o Kuro e o Bokudo de Haikyuu, que é o chip dos brothers. A gente é brother. É muito essa vibe deles. Sim, eles são muito besties que, tipo, besties não no sentido forçado, mas que realmente gostam da companhia um do outro e são amigos de um jeito natural. E você acaba vendo, tipo, eu quero que eles deem beijinhos, sabe? Mas, assim, é um chip que só aparece em side quest, sabe? Em side quest ou em evento. Mas eu acho que ele é uma das amizades mais orgânicas de Natlan, é a deles. E talvez a da Moalani com a menininha, que eu esqueci o nome, que tem orelhinha também de rapaz. A Katina. Com a Katina. Acho que são, tipo, as amizades mais orgânicas de Natlan são essas duas. Outro chip que... do Ororon e do Capitão. Isso, você achou que ia falar desse? É um chip que é muito forte na main quest, ao meu ver, e que é engraçado porque Natlan é tipo uma série de decisões estranhas, porque assim, se a gente reclama de Sumeiro sobre design, eu gosto do Ororon, tipo, ao mesmo tempo que tipo, ele é um personagem que eu fico, tipo, esse personagem parece de outro jogo e tal, mas tipo, todos os personagens de Natlan parece que não combinam entre si, mas tipo,
o Ororan, quando você vai jogando, ele é extremamente importante pra quest. E aí não faz sentido ele ser 4 estrelas, sabe? Ele é mais relevante, assim, ele tem um papel relevante tal quanto o Kinich, mas, tipo, ele parece aparecer mais que o Kinich, tipo, no sentido de ter mais relevância, sabe? Mas aí ficou, tipo, parecendo que lembraram dele depois. Mas ele aparece mais no sentido que ele tá conversando com o Capitano, que é um dos Fatui, tipo, igual ao Child e o antes do Scaramouche e tal. Mas aí o Capitano, você vê que ele, se eu não me engano, ele era de Natlan. E aí ele quer tentar ajudar o problema com a guerra, que tá ajudar a Natlan. E eles começam a trabalhar junto, por baixo dos panos, o Ororan e o Capitano. Só corrigindo, o Capitano ele não é de Natlan, ele é de Carenia. Só que ele teve, durante o Cataclisma, muita gente de Natlan ajudou ele, então ele tem uma grande dívida com o pessoal de Natlan. Por isso ele tá fazendo tudo aquilo. Isso, obrigada, Paty. E aí eles começam a trabalhar por baixo dos panos e é engraçado porque, tipo, você fica, tá, mas o Capitano é um vilão, vamos dizer assim. E aí você vê que o cara é razoável, ele também tem um respeito muito grande pelo Ororan, tipo, no sentido que, tipo, ele é um cara mais, vamos dizer assim, experiente e tal, obviamente, porque ele é bem mais velho. E eles começam a trabalhar juntos e você consegue ver, tipo, não, peraí, esse chip é interessante e tal. Especialmente, é outra coisa, tipo, você gosta de diferença de tamanho, você gosta, tipo, sei lá, do cara misterioso que, tipo, tá todo roxo, escondido, todo ferrado, com armadura e tal, que a gente nunca viu o rosto dele, e o cara bonitinho, bichona, o chip perfeito pra você, sabe? Acontece na main story, então eu acho que dá bastante material pra isso. Sim. Mas, assim, é esse com IFA só. Natlan tem vários problemas, porque eu gosto muito esteticamente de Natlan. Eu acho que também tem o problema de todo mundo ser de pele branca numa nação que não era pra ser. Mas é porque todos os personagens meio são conectados vagamente com uma estética street. O que, beleza, eu entendo. Mas como tem muito uma teoria de que Natlan passou por reescrita, tipo, reescreveram a história meio que sem muito pensamento. Então, Natlan meio que peca muito por isso. Então, por isso não tem chips tão fortes. O que é uma pena, porque em termos de jogabilidade, os personagens de Natlan são divertidíssimos de jogar. Eu jogo muito com o Kinich, eu acho ele maravilhoso de jogar. Sim, com certeza. Sim, mas, tipo, não tem muito material. Talvez se no futuro eles lançarem mais personagens de Natlan, tipo, talvez isso vá melhorando aos poucos e eles terem tempo de interagir. Por exemplo, o último evento que teve, que foi uma coisa de meio ilha de praia, foi muito bom. Deu pra interagir bem com a galera e você, tipo, conhecer um pouquinho mais, sabe? Mas, por enquanto, tá bem seco Natlan nesse sentido. E se falou do Capitano, eu queria lembrar também que muita gente tipo o Capitano com o Child. Basicamente porque o Child é fanboy do Capitano, porque o Capitano aparentemente é um grande lutador e o Child é viciado em batalha. Sim. Então tem gente que gosta de chipar eles também. Natlan é só isso. Natlan é só isso, infelizmente é só isso. Espero que no futuro a situação melhore. Mas pós-Natlan, aí chega na parte do... Não terminamos a main story, então eu tive que fazer pesquisa pra essa parte. E também não quero soltar um monte de spoiler, porque a maioria das pessoas também não deve estar tão a par assim. Que é Notcry, que é o território mais recente de Genshin. Que Notcry é basicamente... É tipo uma colônia / território de Senaia, que é a última nação de Genshin que ainda falta apresentar. Que tá sendo introduzida agora pra gente. Sim. E Notcry voltou com o que eu falei da dinâmica que não teve em Natlan de introduzir personagem dupla. Que o grande personagem masculino do primeiro Notcry foi o Flins. E então tá introduzida finalmente, depois de muito conversa de evento e menção e sendo mencionado em texto, que é o Varka, que é de Mondstadt. Mas ele tá viajando há não sei quanto tempo, pegou todos os cavalos que era do Kaia. E basicamente ele é um bombado do caralho. E ele é muito gostoso, vamos admitir. O Varka é lindo. Eu adoro as piadas com o modelo do Diluc. Que é tipo, o modelo do Diluc, um palito e o modelo do Varka. É muito engraçado, velho. E eu tenho que aturar a gente botando fanart de Diluc como se fosse o Varka. Eu fico, não, gente, não. Não vamos negar a realidade aqui. Não, gente. Assim, o modelo do Diluc e dos outros personagens mais antigos precisa de atualização, sim, mas ele não é um bombado, Ele gente. não é um bombado. Diluc nunca foi. Tem uns fanarts que eu fico, vá tomar no cu isso aqui. É assim, como eu disse... Eu tenho um receio muito grande de começar a chipar as coisas só pelas vibes de antes. Só pelas vibes, sim. Aí eu comecei a jogar no Notcry e, tipo, como a parte disso, os personagens foram introduzidos de uma maneira muito melhor do que no Natlan. Eu quero pensar que eles receberam feedback sobre isso. E, no geral, a parte... Eu não sei quanto a parte tá mais... Eu acho que terminei um patch de Notcry. Então, o que eu vi até agora, eu tô satisfeita até certo momento, sabe?
Aí quando eu vi as interações do o Flynn, Sim. eu tinha muito medo dele ser de um jeito, que assim, o fandom sempre pensa que o personagem ser de um jeito e acaba sendo de outro. E Genshin, no geral, me satisfaz com isso. O Flynn, você pensa que ele é de jeito e, tipo, ele é muito tosco. Tosco no sentido de ser piadista, sabe? Eu acho engraçado porque apareceu o Freeze, eu achei, vai ser o novo Xiao essa merda. Tava tipo assim. Mas o Freeze, ele tem que seguir a tradição de que todo personagem masculino de Electro não bate bem da cabeça. Então tem que seguir a tradição. Pois é tipo, coloca ele com o Saino pra ver o que acontece, velho. Porque ele faz uma... Pô, ele não chega ao nível do Saino, mas, tipo, ele é, tipo... Faz piadinha, faz comentário inapropriado, assim, tipo, mas ao mesmo tempo ele é educado, sabe? E aí você vê a história deles, é muito interessante. Eu acho que o Flynn, tipo assim, porque eu tirei o Flynn no banner, então eu tô jogando muito com ele. Ele tá virando meu main DPS de Electro atualmente. E pelo que eu já vi dele em comentário, tipo assim, ele é o gótico que é de boa, sabe? Assim, eu não sou super sociável, mas eu tô aqui, sabe? Não vou ficar de mau humor, é só a minha cara. Ele só tem rest beat face, ele só tem cara de mal encarado mesmo, mas ele é de boa. E aí é muito engraçado porque, tipo, tem umas horas na quest, sem dar muitos spoilers, que, tipo, você shippa muito a... Tem a voz da Hokuto Kawashima. Gente, eu esqueci o nome das coitadas. Meu Deus do céu, que vergonha. Tem a mecânica com Maria Chiquinha? Não. É a outra que é... É a que tem a metade da roupa cortada, que é a... Tem o chifre de servo, sabe? Ah, a viada. Cadê o nome dela? A viada, exatamente. Eu esqueci o nome dela, velho. Tipo... A Lauma. Isso, a Lauma. Sim, aí, tipo, tem muito chip dela com a menina lá, a outra com a voz... Com a Nefer. Com a Nefer. E aí tem super comentários que o Flynn faz, tipo, por que você não vai encontrar sua amiga e tal? E fica muito parecendo que, tipo, ele tá chipando ela, é muito engraçado. Sentido. E ele não tá falando por maldade. Flynn Fudante. Pois é Fudante não, é Rimedante. Chipando das meninas. E aí, eu comecei a ficar interessado quando eu vi que o Flynn tem a voz do Nakamura Yuichi e o Varka tem a voz do Sugita Tomokazu. É covardia. E eles não estão sempre juntos, como é o caso em obras como é o caso do Hiroshi Kami e do Ono Daisuke, mas eles são muito besties na vida real. Então, quando eu vi eles juntos, eu fiquei... assim... Uma coisa que a gente não economiza é dublador, cara. Eles têm um cast japonês assim, que puta que pariu. E aí, quando o Varka aparece, eu fiquei tipo... ok, vamos ver as interações entre eles. E assim, eu não posso dizer que virei grande fã do chip, mas eu gosto mais do que o Wesley e o Neuvillette, no sentido que, tipo, talvez o que tá acontecendo na main story é mais orgânico também, no sentido que, tipo, eles estão lá, os personagens todos estão confabulando juntos, e tem umas horas que o Varka fala alguma coisa e o Flynn, haha, você é tão engraçado, cara, e tal, essas coisas eu fico, mas que porra, que isso? Eles saíram pra beber e não avisaram a gente, sabe? E, pois é, tipo, eu fiquei assim, que porra é essa? Você quer dar pra ele, é isto? Dar pra este homem? Mas assim, não virou um grande chip meu, mas no sentido que, tipo, eu fiquei, ok, estou vendo o potencial, estou vendo porque está me pegando. Mas, assim, como a parte disso, eu não terminei ainda. Também tem outras coisas pra ver. Eu mal comecei, então eu tô muito, tipo assim, vamos ver se esse chip me pega, porque esteticamente é um chip muito bonito. Mas eu vou esperar pra jogar pra ver se esse negócio me pega. Porque foi que nem, tipo, o Reiter e o KV, eu gosto do chip, eu reconheço a força dele, mas, tipo, não é um chip que me pegou tanto assim quanto eu esperava. Por exemplo, eu gosto do Sain Tainari, é um chip isso mesmo que me pegou mais, sabe? Que eu li mais coisa, que eu fui mais atrás. O próprio Neuvillette e o Wesley, apesar de eu não gostar tanto deles no jogo, eu procurei muita coisa deles fora do jogo. Então, vamos ver como é que vai ser. E também de Not Cry, mas esse é muito recente, porque o Iluga mal apareceu, sabe? Ele tá sendo divulgado agora, na gravação desse Blimecast. Nem saiu no jogo? Nem saiu no jogo. Ele apareceu no jogo já, ele tá em quest já. Ele não tá no banner e tal, acho que ele vai entrar no próximo banner ainda. Ele vai entrar no próximo banner. E tem gente já chipando ele com o Flynn. Sim. Porque tem muito uma dinâmica de onda da Lanterna das Trevas, onda da Lanterna da Luz, mas segundo uma amiga nossa, a dinâmica dos dois é muito o cara que irrita o que fica irritado, que é uma dinâmica que eu sempre gosto. Pois é. Então estou ansiosa pra ver se o negócio me pega, porque eu gosto do design do Iluga, e eu acho que esteticamente ele combina mais com o Flynn do que com o Varka, mas o Varka é bonitão, então tipo assim, o pessoal vai fazer ele fudendo Genshin inteiro? Vai. Sim. Ele vai aparecer no evento de Mondstadt, o pessoal vai ficar fazendo chipando ele com Kaia, com o Diluc, com o Albedo, vai ser todo mundo. Vai passar o rodo ali em geral. Assim, Genshin é assim, né? Tipo,
todo mundo tem chip comum em algum momento, né? Tipo, esse é o bonito da coisa. Sim, Genshin é um jogo que dá pra fazer muitas possibilidades. Não precisa justificar no canon. Foda-se o canon gacha, cara. Você não precisa se importar tanto assim. É. E, por exemplo, tem muito chip que eu tinha até colocado outros chips aqui, por exemplo, um chip que a gente não mencionou porque não tem a ver com uma alienação, tem um chip que nasce de teoria, por exemplo. Tem muita gente que shippa o Dance Leaf, que é um personagem que a gente nem mencionou até agora, porque ele aparece entre missões principais, que ele tem a ver com Karenin, tem a ver com coisa do Cataclisma de 500 anos atrás do lore do jogo. E muita gente shippa ali com Kaia, por causa que tem muita teoria de que o Kaia é algum tipo de príncipe e o Dance Leaf serve a realeza de Karenin. Então muita gente que shippa os dois. E interagiram, tipo assim, uma vez no canon, eu surtei nesse dia, porque eu tava, tipo assim, louca. Eu lembro disso. Nossa, eu tava assim, meu Deus, porque eu gosto muito do Dance Leaf. Eu não me responsabilizo pelo meu cartão de crédito no dia que saiu o Dance Leaf num banner. Você e todos nós. Acabou pra gente o dia que ia aparecer num banner. O Dance Leaf, eu não shippo ele com ninguém. Eu já vi material dele com o viajante e a irmã dele, tipo assim, como um trisal e tal, coisa com a Lumine. Mas eu não shippo ele com ninguém, mas já vi. São 11h30 da noite, então tá apropriado pro momento. Então, se eu vou falar coisas não apropriadas aqui, se você tá vendo isso de manhã ou tá ouvindo em público e tal, sem fone de ouvido. Mas eu vi tanto fanart do Dance Leaf dando pra personagem masculino, velho. E são todos fanarts muito bons. Ele tem uma aura de Uki, velho. Tipo assim, que tipo, me encanta, mas eu não shippo ele com ninguém. Então. Mas assim, eu gosto muito do personagem. Assim, eu não shippo ele com Kaia, eu reconheço que o chip existe, também não shippo ele com ninguém. Eu aprecio ele como existência. Mas, tipo assim, se um dia se justificar Pois é. e o chip tiver justificação do lore, eu tô tipo assim, bora, galera. Eu quero fanfic na minha mesa na terça-feira, sabe? É, o negócio engraçado. É legal é isso, né? De fandom é brincar com essas besteiras mesmo. Sim, eu acho que Genshin, apesar de ser um fandom que briga por muita coisa e tem inúmeros problemas, assim como a maior parte dos fandoms grandes modernos, em termos de shippagem, se você tá do grupo que não quer ficar fazendo barraco, você tá muito tranquilo pra aproveitar material. Tem muita coisa. Tudo! Não é só de material tipo de homem, tipo, tem hétero, tem lésbicas, tem trisal, quadrisal, tem de tudo e tal. Tipo, isso é muito legal, sabe? Tipo, não falta espaço. Genshin tem uma energia horny que falta em muito fandom hoje, que é o que alimenta boa parte do fandom. É. Um outro chip que a gente não falou e tal, mas também é que é recente, que eu vi muito agora com o surgimento do Rin, que tipo, ele saiu o banner dele, né? Foi o do Scaramouche e do Albedo, porque querendo ou não, muita gente vê ele como os pais do Durin, sabe? Os pais do Durin. Pois é. Eu não botei nenhum chip do Durin porque eu não tive coragem. É, tipo, eu nunca vi ele sendo shippado com ninguém, tipo, obviamente não é julgando quem shippa, mas tipo, no sentido de que eu não vi ainda nenhum material. Tipo, tudo que eu vi dele com Albedo ou com esse Escaramucci é muito, ou no sentido, são os pais dele ou são os irmãos mais velhos dele, sabe? Sim. Não tem problema se você shippar, tipo, eu tô dizendo que eu não vi. É porque o Durin, ele é visto muito como, tipo assim, entre aspas, amigo / irmão mais novo da galera, sabe? Então... Pois é. A quest dele recente, tipo, da história de personagem dele, ajuda muito essa ideia dele ser um, vamos dizer, entre aspas, um recém-nascido. E na missão que ele é introduzido, que foi basicamente um evento que teve, que ele ainda tava na forma de dragão, não tava na forma de humano dele agora... Ele com os Escaramucci, tipo, era muito coisa de eu peguei pra criar, sabe? Meu filho, essa criança aqui. Aham. Se mude no futuro vire uma situação meio Bennett Razor, que, tipo, apareça alguém que tem essa dinâmica que funciona com o Durin? Talvez, mas ainda temos que ver o que vai acontecer. Porque Genshin, provavelmente, quando sair Genshin 2, a gente vai ver o que acontece. Mas até lá estamos aqui. Até lá estamos aqui, vamos continuar jogando. Espero conseguir jogar Not Cry e entrar no buraco de mais chip pra poder ler mais coisa. Porque eu já tô acabando com meu estoque de chip de Neuvillette e Wesley. Até lá, espero jogar mais coisa. Espero conseguir jogar mais coisa, fazer as 30 milhões de missão acumulada que eu tenho. Eu tenho missão acumulada pra um caralho em Genshin ainda. Sim, Genshin nunca acaba o material. Sim, eu acho que pra finalizar agora o Blamecast, eu acho que o que vale a pena é falar do top 10 chips de Genshin de acordo com o Arquivo F1, só pra terminar numa lista de top 10, pra vocês terem uma noção. Vamos falar do 10º pro primeiro lugar. Em 10º lugar temos o Chongyun e o Shinkyu, que é apelidado de Chiquinho pelo fandom brasileiro, que eu adoro. Sim. Em 9º lugar está o Kazuha e o Scaramouche. Muito bom. Em 8º lugar está o Albedo e Kaia. Justo. Em 7º lugar está o Viajante e Xiao. Ok. Em 6º lugar está o Sain e o Tainari. Sim. Em 5º lugar está o Venti e o Xiao. Certo. Em 4º lugar está o Neuvillette e o Wesley. Em 3º lugar está o Diluc e o Kaia. Em 2º lugar está o Child e o Zhongli. E em 1º lugar
Pra surpresa de ninguém, se vocês ouviram a gente falar ao longo desse Blamecast, é o Alreito e o Cavei em primeiro lugar. Se bem que esse primeiro lugar é recente, porque a diferença de primeiro pro segundo lugar é umas 600 fix, sabe? É uma diferença recente isso aí. Finalmente a democracia trouxe boas coisas. A voz do povo finalmente teve utilidade. Mas lembrando, todos os tipos de Genshin são válidos. A gente só falou aqui do que a gente comenta do que é popular. A gente não comentou do seu tipo favorito de Genshin, eu sinto muito, mas fique à vontade pra mandar comentários e xingar eles nas redes sociais de forma civilizada, por favor. Sem mandar ninguém morrer, sem mandar ameaça de morte, por favor. Aí a gente tá falando de bando de gente que não existe, é tudo bonequinho pra tirar engate. Pois é, gente. E aquela coisa, Genshin é muito legal e tal de jogar, mas joguem com... Assim, eu não quero falar joguem com responsabilidade, porque eu não quero parecer propaganda de bet. É foda. Não. No sentido que, tipo, assim... Não, avisa, Genshin, apesar de eu gostar muito do jogo, gacha é um negócio que é feito pra ser predatório, é feito pra te viciar. Eu vi um comentário muito bom esses dias que alguém comentou se jogos, videogames podem ser contados como livros, no sentido de você completar igual leitura, igual um livro. Aí eu vi um youtuber que eu comento que ele respondeu assim: videogame só dá pra contar, entre aspas, como leitura se for fim. Se for um jogo que não tem fim, é tempo de tela. E Genshin, pra mim, é um jogo... Eu e Anne jogam de forma muito casual. Já joguei por muito mais período de tempo. Estou jogando desde 2020. Provavelmente continuarei jogando até eu ficar satisfeita com ele. Mas é isso. Cuidado com o tipo de jogo de gacha. Não vou falar pra jogar responsabilidade, vou falar basicamente com cuidado. Gachas não são jogos predatórios. Então, jogue com noção. Você tá num lugar que tá tentando te convencer a gastar dinheiro. Sim, tipo, é aquela coisa, escolhas a serem feitas, né? Tipo, se você tem dinheiro pra gastar no gatos, sei lá, gasta, mas pensa bem, sabe? Pensar com responsabilidade. É aquela coisa, eu falei, tipo, na questão da acessibilidade de Genshin... E é muito bom isso, mas, tipo, tem motivo pra ter essa acessibilidade, sabe? Tipo, no sentido de que é pra trazer mais gente pra gastar. Então, assim, a gente tá parecendo que não gosta do jogo. Que eu e a Paty somos pessoas adultas que temos responsabilidade no sentido que a gente vai saber que não vai pirar e passar um banner e gastar todo o salário da gente com personagem de joguinho, sabe? Não vale a pena isso. Sim. E se você é uma pessoa menor de idade nos ouvindo, não gaste nisso. Pelo amor de Deus, não gaste dinheiro com gacha. Eu ia falar que, por exemplo, eu tenho uma política pessoal, não é só com Genshin, mas com qualquer gacha, de que, como as gachas ficam populares e você vai em eventos, claramente a recheala de todo canto começa a fazer coisas de personagem pra você comprar, chaveiro, botões, carai. Sim. Eu tenho a política de, por exemplo, se eu não tenho personagem no jogo, tipo, se eu não tirei no banner, eu não compro coisa dele, eu não compro merch de nada. Porque se eu começar a comprar, eu me sinto pressionada a ter quando sai o banner. Porque eu fico, pô, já gastei dinheiro com ele, porque eu não vou gastar dinheiro no jogo. Por exemplo, eu tirei o KV muito antes de tirar o All-Hate no banner. Então eu fiquei mó tempo sem comprar coisa desse time, porque eu fiquei, não, eu vou tirar o All-Hate antes de começar a comprar coisa. Justo, é um método de ver isso, sabe? Então é isso, cada um vê seus limites. Sim, joguem com todo cuidado. E se você é menor de idade, você tá jogando gacha, um triplo de cuidado, sabe? Não é nem... É um aviso sério. Mas é isso. Quer mais dar algum mais um recado, Yane? Obrigada que ouviu até aqui. Deixem, quando sair o cast, se vocês viram até o final, deixem lá os comentários de vocês, quais são os personagens que vocês mais gostam, como vocês chegaram em Genshin. Se você joga com responsabilidade, tipo, não deixa o jogo te consumir e não, tipo, é outra coisa. Lembra que é um live service, é um tipo específico de jogo diferente de, tipo, sei lá, um jogo com conteúdo fechado. Então, não fiquem só presos a Genshin, vão jogar joguinho indie, ou sei lá, mesmo um Persona, um FIFA, sei lá, fugiu todo... Joga o jogo com fim. Joga o jogo com fim, sabe? Tipo, pra não ficar preso só ao sistema de live service, que videogame é muito mais que isso. Mas se você joga Genshin e gosta, fala sobre, tipo, que com certeza Genshin tem muito material legal, tipo, feito pelo fandom, sabe? E espero que o jogo traga muito mais material que as pessoas gostem. De preferência com historiazinha boa, no geral. Sim. É isso, espero que se você gosta de que continue se divertindo. Genshin tem muita coisa que não envolve gastar dinheiro, então, tipo, não precisa também. Sim. Eu acho que o conteúdo do fandom dá muito material. Teve muitos períodos que eu fiquei mais lendo fanfic do que jogando, então recomendo. Sim. Lembrando que toda essa conversa desse papo só é permitida graças ao apoio dos nossos apoiadores, que fazem parte lá no apoia-se.blime. Se quiser participar para ter acesso antecipado ao Blimecast, a poder entrar no nosso Discord exclusivo, poder comentar, ficar falando com ele da vida, poder ficar xingando quando não tira o personagem do banner igual a gente faz. Então fique à vontade, os links vão estar todos aqui na descrição do Blimecast. Como sempre, obrigado por ter ouvido até aqui.
Não deixe de acompanhar a gente nas redes sociais, deixe seu comentário. A gente sempre gosta de ouvir o feedback de vocês. E é isso. Até a próxima e bye bye. Bye bye, gente. O Blimecast é possível graças aos nossos apoiadores. Uma nova recompensa no nosso apoio e agradecimento ao final do Blimecast para os apoiadores do Tier Bola de Limão, nossa categoria mais alta. Aqui vão seus nomes: Laísa Kaori Takara, Indra Selva de Souza dos Santos, Ana Zoila Ludwig, Ana Liu Shen, Aline Fonseca, Giovanna Alves Martins de Souza, Pouque Sukiro, Milei Mei, Yara Rivelli, Carolina Mendes da Silva, Sasha Adriel Soares da Silva, Fernanda Satori, Anderson Honório Nunes, Érica Fernandes, Celeste Lacre. Muito obrigada a todos e até a próxima. Bye bye.